eu vou começar pelo seu processo, viu? Tá. Bom, muito bem, gravação iniciada. Hoje é dia 14 de junho de 2022. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. E hoje aqui na composição da Câmara, o vice-presidente Douglas Kuchiyama, doutora Maria Alice Formigoni e doutor Rodrigo Musi, além do Pedro Abraão, pela representação fiscal. Nós temos 2 processos na pauta e sem pedidos, aliás, tem pedido de sustentação oral, mas não houve comparecimento, pelo menos deste primeiro processo que nós vamos começar. Eu peço que todos, então, se dirijam ao processo da Eletropaulo, que é o primeiro da pauta. Eletropaulo, a relatora, a doutora Maria Alice, o AIN é o 4.119.354. Eu passo, então, a palavra à ilustre relatora para que apresente seu voto, tendo em vista que não há sustentação oral. O Pedro, caso queira fazer alguma observação agora ou depois nos debates, fique à vontade. De praxe, depois que começam os debates, né, Pedro? As suas intervenções, né? Então, doutora Maria Alice, pode nos apresentar o processo e apresentar o seu voto, por favor. Pois não, doutor Orivaldo, bom dia a todos. Eu só vou editar aqui o voto. Eu peço que aguardem uns momentos. Não, sem problema nenhum. Bom, então, o processo, ele se refere à glosa de créditos no item 1, relativos à entrada de bens e de mercadorias, né? Bens e equipamentos. Vou ler uma parte da acusação. Creditou-se indevidamente do ICMS, mediante, conforme especificado no demonstrativo 1, mediante escrituração no registro de entradas de notas fiscais emitidas a título de apropriação de crédito pela aquisição de bens integrantes do ativo imobilizado, bens genéricos de seu próprio uso e consumo que não compõem o produto final, energia elétrica e não compõe o imobilizado envolvido diretamente com a atividade de distribuição de energia elétrica, apenas a manutenção da rede. O item 2 refere-se à glosa de créditos decorrentes da entrada de veículos, que também são utilizados apenas na manutenção da rede. O item 3 refere-se à glosa de créditos decorrentes da entrada de bens empregados na atividade de iluminação pública. Aí, na acusação, o serviço que compete ao poder público municipal, ainda que de maneira indireta, sob o regime de concessão ou permissão em obediência ao artigo 30, inciso 5 da Constituição Federal. Eu não sei se há necessidade da leitura do voto integral, mas é o seguinte, eu vou tentar resumir, se os senhores preferirem, eu leio integralmente. Então, a decisão de primeira instância, ela cancelou os itens 1 e 2 do AIN por entender que se trata de bens que são diretamente utilizados na atividade na atividade fim da autuada. E o item 3, ela manteve por entender que os bens que são utilizados no serviço de iluminação pública, na atividade de iluminação pública,
estariam fora do campo da incidência do ICMS, então seria uma atividade não tributada, né, de modo que a autuada não faria jus aos créditos. Esse tema, eu acho que já é do conhecimento de todos, acho que todos já participaram ao menos alguma vez de algum processo, né, em que ele foi discutido, e a minha posição sobre os itens 1 e 2 é no sentido de que eles devem ser mantidos. Tá? Como eu coloquei aqui no item 8, quanto ao item 1 do AIM, estou de acordo com o entendimento exposto pelo fisco e pela representação fiscal, no sentido de que, no caso do sobexame, conforme a legislação tributária, as decisões normativas CART 1 de 2001 e 2 de 2000, somente conferem direito ao crédito do imposto os bens diretamente utilizados na atividade fim da autuada, fornecimento e distribuição de energia elétrica, ou seja, somente os bens que efetivamente integram a rede elétrica, tais como postes, cabos, transformadores, suas peças e acessórios. E os bens que estão relacionados no demonstrativo 1, ao qual se refere o item 1, são ferramentas que ele utiliza para a manutenção da rede, tá? Tais como alicate de compressão, ferramenta seccionadora, detector de tensão, vara de manobra, vara telescópica, medidor de resistência, termovisor portátil. O processo chegou a ser convertido em diligência pela terceira Câmara Julgadora para que a autuada demonstrasse que esses bens integram a rede de distribuição de energia elétrica. Foi cumprida a diligência, a representação fiscal e o fisco se manifestaram sobre ela, e aqui no item 12, eu acatei as considerações, né, as conclusões da representação fiscal, no sentido de que não houve a comprovação de que esses bens integram a rede de distribuição de energia elétrica e que, inclusive, os laudos juntados pela defesa, na verdade, corroboram o entendimento do fisco. Com relação ao item 2, que são veículos, né, utilizados na implantação, instalação, ampliação e substituição das linhas de distribuição de energia, eu transcrevo aqui no item 15 um julgado da Câmara Superior em relação a esse assunto, no sentido, né, da inadmissibilidade dos créditos pela entrada de veículos, utilizados também na manutenção da rede. O recurso ordinário se refere só ao item 3. Aí tem uma peculiaridade nesse processo, né? O item 3, a questão de mérito. Os outros temas também são a decadência do crédito tributário constituído em relação às aquisições de bens realizada de janeiro a novembro de 2013, né? Porque o AIM foi lavrado em dezembro de 2018. E outras questões sobre juros de mora e multa. Então, aqui no item 19, eu coloquei o que eu não conheço, o recurso ordinário com relação à decadência, em virtude da súmula TIT 9 de 2017, sobre as questões relativas à multa e juros de mora, em função do artigo 28 da Lei 13.457 de 2009. Com relação às questões de mérito suscitadas no recurso ordinário, no item 20, eu transcrevi exatamente o que foi discutido sobre isso na defesa. E no recurso ordinário, a matéria foi bem mais ampla. Então, eu entendi que ele acabou inovando, né? A autuada inovou no recurso ordinário em relação à defesa. Então, acho que o recurso ordinário em relação ao mérito também não deve ser conhecida pela questão da supressão de instância. Mas caso os senhores entendam diferente, aí eu também coloquei no item 23 que, enfrentando o mérito, entendo que o item 3 tem que ser mantido exatamente pelas mesmas razões expostas na decisão de primeira instância. Então, basicamente é isso. Aí fica ao critério dos senhores
eu faço a leitura integral do voto. Eu cumprimento a Maria Alice pelo voto proferido. Eu acho que, da minha parte, pelo menos, não há necessidade da leitura integral do voto, porque ficou muito claro aí, sintetizou muito bem aí a questão controvertida e a sua posição em relação ao caso, né? Então, fica aberta aí os debates sobre o presente processo. Bom, Maria Alice, só a questão do item 3 aqui. Só assim, você entendeu aqui, você não está conhecendo porque ele inovou alegações, né? Sim, Sendo, portanto, essenciais. Ele alegou aqui, o contribuinte alegou de forma genérica. sim, ele alegou de forma genérica que essas mercadorias do item 3 são utilizadas no sistema de alimentação da rede de distribuição de energia, sendo, portanto, essenciais para que execute seu objeto social. Mas ele não explicou, é isso, ele não explicou para. Não, ele não entrou na questão do mérito mesmo da autuação na defesa, né? Isso Tá, dá, ele não explicou para que servia não aqueles determinados aqueles reatores, né? Para que servia? Não entrou na parte técnica explicando, né? Que isso era essencial ou não, não falou nada. Não, justamente a razão da inclusão do item 3 é a acusação de utilização desses bens na prestação de serviço de iluminação pública, e ele não esclareceu nada sobre isso. Então, entendo que, apesar da decisão de primeira instância ter tratado, eu acho que ela também poderia não ter, o julgador poderia não ter conhecido dessa questão. Entendi. Realmente, o contribuinte nessas situações, ele precisa. Deixa eu só fechar aqui. É aquele lá. Realmente, o contribuinte precisa demonstrar e provar, né? Já que ele está sustentando a tese aí que é inerente às atividades, então, ele precisa, pelo menos, realmente me parece aqui. Bom, esse tema do uso e consumo, o doutor Rodrigo, ele está em substituição. Eu já apresentei aqui vários votos, né, no sentido da decisão de primeira instância, né, que sendo imprescindíveis e havendo inerência dos materiais às atividades da empresa, ou seja, sendo essenciais, eu considero como possível a apropriação do crédito, né? Então, porque apesar de ser considerado materiais de uso e consumo, se for inerente, eu considero como bens que possam ser o crédito aproveitado. É um entendimento já, inclusive eu fiz já uma manifestação, já me manifestei há muito tempo atrás a respeito dos veículos, né? Me lembro até hoje que quando eu enfrentei essa questão do uso e consumo pela primeira vez no TIT, mas faz bastante tempo, e eu estava substituindo na primeira Câmara, então teve essa questão dos veículos, né? Né, que também acho que é objeto do item 2 aqui, do AIM, e eu manifestei, né, favorável, né, à utilização do crédito, né, desse ativo imobilizado. Então, eu vou, com toda a vênia aí da ilustre relatora, se vocês me permitirem, como são 2 processos apenas, eu acho que seria possível aqui eu apresentar aqui o voto de preferência
abrindo divergência em relação aos itens 1 e 2, né, pela manutenção da decisão de primeira instância. O item 3, doutor Maria Alice, eu vou concordar, tá? Porque realmente existe aqui uma questão aqui processual, né, que o contribuinte ele falou de forma genérica. Eu acho que ele tinha plenas condições de adentrar aí no aspecto técnico, né, de mostrar a imprescindibilidade desses materiais, né, na atividade aí de transmissão de energia, de iluminação pública. Ele precisaria ter sido diligente, como ele foi em relação ao item 1 e 2, né? Então, eu vou pedir vênia aí para abrir a divergência e vou fazer um voto preferência, ok? Então, eu vou precisar aí de alguns minutos aí para poder fazer o voto. Na verdade, eu já cheguei até a iniciar, né? Mas não deu tempo de eu deixar ele totalmente pronto. Eu queria até esperar aí o voto, né? O voto final. Às vezes poderia ter alguma mudança. Então, já está bem encaminhado aqui o voto de preferência. Então, eu vou só preparar aqui e terminar. Na verdade, só terminar aqui o voto, né? Não sei se tem alguma outra manifestação que pudesse... Eu gostaria de me manifestar, senhor presidente. Pois não, Rodrigo, fica à vontade. Pois não, obrigado. Inicialmente, para parabenizar a doutora Maria Alice pelo brilhante voto, sempre muito técnico e minucioso. De fato, essa questão de direito, ela é uma questão recorrente, né, no tribunal, a respeito da possibilidade de aproveitamento de créditos de bens no ativo imobilizado, e o conceito de uso e consumo ou não, enfim. Então, é uma questão, de fato, bastante clara nos autos, principalmente com relação aos itens 1 e 2, a respeito da abrangência daquilo que seria possível de ser creditado. Enquanto a defesa entende que tudo aquilo que é essencial à sua atividade seria possível de ser creditado, a acusação tem uma posição um pouco mais restritiva para entender que apenas aquilo que é usado diretamente na atividade da empresa é que seria possível de se creditar, né? Eu me filio mais a essa segunda posição, como a doutora Maria Alice colocou, até a própria consultoria tributária, e esse mesmo tribunal já julgou em algumas outras oportunidades nesse sentido, né? Me parece que é o entendimento que mais se coaduna com a lei. E aqui eu ouso divergir do senhor presidente nesse ponto, mas como também é a minha primeira vez me manifestando nessa turma, eu tenho a ousadia aqui de tentar colocar a minha posição para homenagear os debates aqui, né? Sem a pretensão de demovê-lo da ideia nem nada, mas, ao meu sentir, se nós adotarmos o conceito de essencialidade, para que tudo que seja essencial à atividade seja possível de crédito, nós alargamos demais. Em último caso, aqui raciocinando pelo absurdo, tudo que é utilizado como custo ou como um bem imobilizado para a empresa, aos seus olhos, lhe é essencial. Seria um pouco incoerente de uma boa gestão, de uma boa empresa, admitir custos, admitir aquisições de bens que são supérfluos à atividade, por exemplo. Então, raciocinando pelo absurdo, pelo extremo, eu tendo a entender que uma postura um pouco mais restritiva é aquela que se coaduna melhor com a legislação, né? E ultrapassada, então, essa questão de direito, eu entendo que também tem uma questão fática importante nesses autos, porque a defesa juntou uma série de laudos, muitas e muitas páginas, tenho certeza que a doutora Maria Alice se debruçou sobre eles com bastante atenção, e na questão fática aqui, me parece que a defesa não logrou êxito em demonstrar que esses bens foram utilizados diretamente em sua atividade. Em alguns casos, inclusive, há uma pontuação do senhor auditor fiscal, que fez a lavratura em diligência, de que há alguns bens
cuja conceituação no laudo é feita de forma genérica. O bem serve para isso, foi concebido para aquilo, mas não há uma demonstração de que esses bens foram efetivamente utilizados na atividade de distribuição de energia elétrica. Então, no meu sentir aqui, tanto pela questão de direito quanto pela questão dos fatos, eu tendo a dar provimento ao recurso de ofício, sim, e julgo com a senhora relatora. Essa é a minha posição, senhor presidente. Obrigado pelas considerações, doutor Rodrigo. Bem pertinentes aí a sua visão, ela coaduna realmente com o entendimento aí da relatora e da representação fiscal. Eu só vou fazer, o senhor vai ter oportunidade de ver no meu voto que eu faço uma distinção, né? O alargamento aí realmente há pelo meu entendimento, né? Que é de direito também, há um alargamento aí da possibilidade da apropriação do crédito, mas aqueles materiais que não são inerentes à empresa, como por exemplo materiais de uso da administração da empresa, esses tipos de materiais, né, de uso e consumo, eu realmente excluo e entendo que há vedação aí pela lei, né? Então, realmente não seria possível o crédito do ICMS. Mas em relação àquelas atividades, porque, veja bem, o sentido, né? Existem aqui, por exemplo, esses veículos que são utilizados na manutenção da rede elétrica, eles são veículos que são equipados e eles são adaptados especificamente para isso. Ele não serve para outra finalidade. Não dá para você, ele está usado, agora eu vou vender no mercado. Ninguém vai comprar um veículo desse para utilizar, né? Ele não serve para outra coisa, né? Então, é um dos pontos aqui que eu deixo bem claro, né, no meu voto, que é realmente aqueles que podem até não ser diretamente, como o senhor colocou, mas se for indiretamente, mas for essencial, eu admito aí o crédito, entendo que é possível o crédito. Mas eu vou pedir, assim, então, a paciência dos colegas para que eu possa preparar o voto e daqui a pouco eu já volto aqui com o voto pronto e sintetizo, né, para a gente não se alongar muito aqui. Então, vamos... Então, vou preparar aqui o voto. Um minutinho só.
página. Continuar aqui. Então agora ele atualizou. Volta lá agora, a gente vai. É que esse navegador ele tá saindo, a Microsoft está cancelando esse navegador. Muito bem. Bom, eu já registrei, então, meu voto. Eu estou divergindo, então, dos itens da relatora em relação aos itens 1 e 2, entendendo que tanto as ferramentas quanto os veículos, neste caso, eles permitem o crédito, tendo em vista que, na minha visão, houve demonstração de que esses materiais são inerentes às atividades da empresa. Sem eles, não há como fazer a distribuição de energia, porque sem manutenção não tem como se preservar as atividades da empresa, né? E eu faço aqui, uma vez entendendo que há demonstração com relação aos itens 1 e 2, a demonstração de que esses materiais são inerentes, eu vou à questão de direito, que aqui eu faço um longo arrazoado no sentido de que aquele conceito do convênio 66, ele foi mudado, né, pela lei complementar 87, né? A lei 87, eu entendo que veda, então tem que vedar, mas a extensão da vedação, que é o ponto aqui, que o doutor Rodrigo até falou, né? Eu entendo que não é só aqueles que são consumidos ou utilizados diretamente, mas sim aqueles que são necessários, porque se não houver a necessidade, se não houver a utilização desses equipamentos, desses bens, não há como se manter a transmissão de energia. E eu cito aqui também, em relação a esse ponto, né, um entendimento do STJ, né, que vai nessa mesma linha, né? Então, obviamente que não é meu entendimento que todo e qualquer material de uso e consumo pode ser aproveitado o crédito, somente aqueles que são inerentes às atividades da empresa. Então, basicamente é esse o meu voto. Ele é até um pouco longo, a questão aqui da minha fundamentação, mas essencialmente é esse meu entendimento, já de conhecimento aqui da Câmara, né? Já me manifestei nesse mesmo sentido, mas o doutor Rodrigo, eu fico aqui à disposição de qualquer esclarecimento a respeito do ponto de vista de direito, né? Que eu possa contribuir aí para o doutor Rodrigo, se não ficou muito claro algum ponto aí do meu voto. Então, a minha divergência é para manter o cancelamento dos itens 1 e 2 na forma da decisão de primeira instância e não conhecer do recurso em relação ao item 3 e demais questões abordadas pela ilustre relatora, que eu, neste ponto, estou concordando com a ilustre relatora. Perfeitamente. Então, é como voto. Perfeitamente, senhor presidente. Para mim ficou muito claro. Na verdade, nesse caso aqui, ainda existe uma outra especificidade, que a gente está tratando de mercadoria e energia elétrica, que por si só é uma mercadoria sui generis, né, dentro do sistema do ICMS. Exatamente, A própria defesa falou, é uma mercadoria que não dá para estocar, e eu acrescento aqui que o conceito de insumo que a gente adota para mercadorias industrializadas em geral não pode ser aplicado aqui para energia elétrica no mesmo sentido. Então, e a atividade de distribuição de energia elétrica é algo específico dentro de uma mercadoria sui generis. Então, de fato, tem todas essas peculiaridades. Mas, perfeitamente, senhor presidente, entendi. Mas eu mantenho meu voto acompanhando a doutora Maria Alice.
Senhor presidente, eu só gostaria de acrescentar uma questão, na verdade, ressaltar, né, porque a doutora Maria Alice já trouxe no voto, essa questão referente à manutenção da rede elétrica, seja tanto com relação aos materiais quanto em relação aos veículos, nos parece que é uma questão já pacificada na Câmara Superior, no sentido de que realmente não dá direito ao crédito. A tese fazendária, né, de que realmente não é a atividade essencial, a atividade fim da empresa, fazer a manutenção e sim distribuição de energia elétrica, a tese da Fazenda já foi acatada pela doutora Maria Alice, com as considerações do doutor Rodrigo. Nós estamos concordando com o voto da relatora, então só queria trazer aí, ressaltar essa questão de que a Câmara Superior já pacificou no sentido de que manutenção de rede elétrica, o que se utiliza para manutenção, realmente não dá direito ao crédito. É só isso, senhor presidente. Obrigado. Agradeço aí o Pedro pela intervenção. Tá, eu queria falar rapidamente que parabenizo a doutora Maria Alice pelo voto, sempre muito bem feito, muito completo. Mas eu vou pedir a Vênia aí para divergir. Eu já acompanho, eu já votei assim também, como presidente, então eu vou só para manifestar aqui meu entendimento, que eu vou acompanhar o presidente. Também agradeço aí as ponderações do Dr. Rodrigo, foram interessantes sob o ponto de vista jurídico aí, de direito, mas também peço Vênia para informar que eu vou acompanhar o presidente. Muito bem, então, diante da manifestação de todos, eu estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação. Muito bem, aqui nós temos aqui o encerramento da votação, como era já previsto, houve um empate, né? E pelo voto de qualidade, então, prevalece o voto preferência. Eu preciso registrar aqui o voto, então, mas aqui nós temos aqui nós temos aqui uma situação aqui. Eu não sei se vocês se lembram, mas essa situação aqui, que quando o voto preferência é do presidente e há empate, eu não consigo fazer o registro do voto. Quando eu vou fazer o registro do voto vencedor, só abre o campo aqui não há questão antecedente. E aí, quando eu vou fazer o registro do voto, de mérito, etc., eu não consigo fazer o registro do restante do voto, a parte de mérito. Mas só com 2 votos ele não pede para que veja o vencedor, ele pega automaticamente, não é?
Eu acho que eu vou encerrar o julgamento. Eu vou encerrar o julgamento aqui, porque eu já registrei o voto vencedor. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Para encerrar o julgamento, é necessário preencher o voto vencedor completo. E não me abre se o voto, se eu estou conhecendo em parte ou integralmente, e se está sendo provido ou não provido, né? Ele não abre. Eu vou reabrir os debates aqui para ver se a gente consegue, mas isso aqui é um problema que nós já tivemos aqui, não sei se o Douglas se recorda. Lembro sim, lembro. Aí o que eu tive que fazer nesse caso? Eu estou até adiantando aqui, porque a primeira vez que aconteceu, nós ficamos muito tempo aqui, eu até pedi o auxílio do Hélio, tudo, mas a gente não conseguiu resolver isso daqui. Então, eu vou encerrar os debates novamente. Aí eu vou pedir para que vocês confirmem presença para poder. Vão ter que votar de novo, só para confirmar, mas eu acho que não vai ter como. Não vai ter como. Eu vou ter que fazer como eu fiz as outras vezes: retirar em vista e trazer na próxima sessão, só para a gente poder concluir o voto. Mas esse é um problema aqui que eu estou vendo aqui, que é um problema do empate que a gente não. Ó, estou iniciando a votação novamente. Peço que os senhores profiram o voto, então. É só no caso de empate que acontece isso. Inclusive, era um caso de creditamento também, presidente. Também, exatamente, Douglas. Exatamente. Não era o mesmo tipo, mas era voto parecido, né? Era questão de uso e consumo também. Também. Olha, aqui eu encerrei o debate, aí aparece uma mensagem aqui, aqui está em inglês, aqui indefinido. Mensagem da verb indefinido. Aí quando eu vou fazer o registro do voto, não há questão antecedente. Aí ele não abre, eu clico, não há questão antecedente. Aí ele não abre para eu registrar se eu estou conhecendo total, parcialmente, se está dando provimento ou negando provimento. E aí eu não consigo registrar o voto completo. Entendeu? O sistema ele não aceita o registro do voto sem estar completo, lógico, né? Eu vou ter que pedir aqui para vocês, como eu fiz o voto direto aqui, eu vou pedir para vocês, eu preciso salvar esse voto aqui. Eu vou precisar salvar o teor dele para não perder, então eu vou fazer o seguinte, doutora Maria Alice, necessariamente eu vou ter que pedir vista, não gostaria de fazer isso para a gente não perder eu vou pedir vista, tá? E aí eu vou pedir para colocar esse processo na próxima sessão para a gente votar, aproveitando que o doutor Rodrigo participou dos debates, tudo. O doutor Rodrigo vai estar conosco a semana que vem, não vai? Então, ótimo. Então eu vou pedir vista, vou pôr o processo em pauta, né? Para a próxima sessão, e aí a gente vota esse voto, esse processo a gente julga como vista, né? Para poder registrar, porque em vista ele não tem problema. Infelizmente, quando é voto preferência, tem acontecido isso. Só vou pedir para que vocês tenham um pouquinho só de paciência aqui para eu poder salvar esse voto meu aqui, para poder trazer na próxima sessão aqui integralmente. Um minutinho só.
Bom, então eu vou reabrir os debates e eu vou desistir da preferência. Eu preciso desistir da preferência e aí solicitar vista. Muito bem. Então, infelizmente, apesar de todo o tempo que a gente gastou aqui, o processo sai em vista. E eu vou tentar pedir para depois para colocar esse processo em votação, em julgamento já na próxima sessão, né? Tendo em vista que a gente já fez todos os debates aqui, até proferir o voto. Bom, então, esse processo então saiu em vista. Então, vamos então para o próximo processo da pauta. Eu tive aqui um problema aqui. Caiu o meu sistema aqui, eu vou ter que entrar e sair. Um minutinho só que
Estou tendo aqui um problema técnico que, segundo informações aqui, vocês estão tendo problema de entrar no EPAT pelo Explorer? Porque parece que a Microsoft está tirando de linha o Explorer e eu estou tendo esse tipo de problema agora, né? Deixa eu ver se eu estou tentando entrar aqui. Vocês tiveram algum tipo de problema dessa natureza ou não? Mas o doutor está entrando pelo Explorer? É. Tenta entrar pelo Edge. O Edge acho que já está funcionando. Justamente ele é por causa dessa descontinuidade, né, do suporte do Explorer pela Microsoft. Isso, é Eles exatamente adaptaram isso. todos os outros navegadores. Eu estou entrando agora pelo Edge. Ah, entrou. Acho que foi. Entrou. Agora conseguimos aqui. A tela aqui está um pouco diferente, mas... Bom, o Douglas aqui eu estou vendo que já registrou o voto, né, Douglas? Que é o segundo processo da pauta. É um recurso de ofício da ARV Autoposto Limitada. O Dr. Douglas é o relator. Então, em prosseguimento aqui da sessão, Dr. Douglas, eu concedo a palavra para que apresente o seu voto, e tendo em vista que não há sustentação oral também requerida aqui neste caso. Tá bom. Com a palavra. Então, teve um recurso de ofício em face da decisão que julgou procedente a auto-infração lavrado contra a empresa, que teria cometido as infrações abaixo transcritas. Infrações relativas a documentos fiscais e impressos fiscais, promoveu no exercício de 2017, conforme detalhado nos demonstrativos 1 a 4, em anexo, saídas de combustíveis no valor ali indicado, sem a emissão de documentação fiscal. As diferenças foram apuradas por meio do confronto entre as quantidades recebidas das distribuidoras, cujas notas fiscais eletrônicas foram regularmente escrituradas no respectivo livro fiscal de registro de entradas, e as quantidades a menor lançadas a título de entradas nos livros de movimentação de combustíveis. As quantidades recebidas e não entradas em seus tanques foram consideradas saídas sem documentação fiscal, por se tratar de combustível, com imposto recolhido antecipadamente pelo fornecedor substituto tributário. Deixamos de reclamar o ICMS sobre as saídas. Infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria, ou ainda quando couber na prestação de serviço. Recebeu e estocou, para posterior comercialização no exercício de 2017, mercadorias tributáveis, combustíveis, desacompanhadas de documentação fiscal, conforme apurado nos demonstrativos 1 e 4 em anexo, lançou diretamente seu livro de movimentação de combustíveis, notas fiscais que não constam da base de dados da Secretaria da Fazenda. Também não se encontram lançados no respectivo livro fiscal de registro de entradas. Notificada da lavratura do AIM, a recorrente apresentou defesa parcial, na verdade não é recorrente, mas tudo bem, tendo realizado a confissão dos débitos descritos nos itens 2.1 a 2.6 do demonstrativo de débito fiscal, restando como matéria a ser apurada em sede de defesa os itens 1.1 a 1.10. O processo foi convertido em diligência para, considerando que não houve manifestação fiscal, tampouco consta dos autos. A notificação suprarreferida, pertinente à complementação das informações econômico-fiscais exigidas pela legislação, entende ser relevante e conveniente que o AFR Autante aprecie as alegações trazidas na defesa e manifeste-se conclusiva e motivadamente acerca da aplicação ou não do disposto no artigo 85A da Lei 6374 de 89, no que tange ao item 1.1 do AIM. Se a análise compreendida implicar alteração dos valores lançados a título de multa nos subitens 1.1 a 1.10 do demonstrativo do débito fiscal, deverá ser elaborado e juntado no novo DDF com os valores indicados. Foi apresentado no DDF, foi apresentada a manifestação fiscal, parecer do retorno da diligência foi apresentado também. Então, sobreveio a decisão que julgou procedente o item 1.1 e reduziu o valor da multa exigida conforme o cálculo apresentado no novo DDF.
montado pelo fisco. Houve interposição de recurso de ofício, parecer de recurso de ofício, pugnando pelo seu não provimento. Recurso de ofício, aí eu passo ao voto aqui. Conheço o recurso de ofício, tendo em vista que preenche os requisitos de admissibilidade. Por outro lado, suas razões não merecem prosperar, vejamos. Para tanto, transcrevo o trecho da decisão recorrida, com a qual concordo, e me utilizo como razão de decidir. Em face da diligência promovida por este órgão de julgamento, o próprio auditor autuante reconheceu que no item 1.1 cabe a aplicação do disposto no artigo 85-A da Lei 6374/89, de modo que a penalidade deve ser limitada a 1% do valor total das operações de saída realizadas pelo estabelecimento infrator nos 12 meses anteriores ao da lavratura da auto-infração. Assim, considerando a providencial redução da multa, o valor exigido no item 1.1, a data da lavratura do AIM, passa a ser de R$ 28.510,64, conforme o novo demonstrativo de débito fiscal juntado aos autos. Por fim, ao contrário do que suscita o autuado, não há que se falar em recapitulação da penalidade, visto que o dispositivo legal capitulado, artigo 85, inciso 4, linha A, da Lei 6374, reporta-se a falta de emissão de documento fiscal, guardando da adequada correspondência com a infração cometida. Somente o limite supracitado deve ser observado quando da graduação da multa. Cumpre ressaltar que, conforme constou da decisão recorrida, o próprio fiscal autuante reconheceu que no item 1.1 cabe a aplicação do disposto no artigo 85-A da Lei 6374/89. Peço vênia para transcrever trecho da manifestação fiscal do fiscal autuante. Lavramos o AIM, inserindo no quadro 1 a informação de que o contribuinte não havia entregue integralmente as informações solicitadas pelo fisco. De fato, não constavam as escriturações fiscais digitais, os livros de movimentação de combustíveis. Entretanto, notificado o contribuinte atendeu integralmente ao solicitado, tanto que nos trabalhos fiscais desenvolvidos foram utilizadas exatamente as informações constantes no LMC. Portanto, cabe razão ao autuado, emitimos novo DDF, bem como novo quadro 3, considerando o limite da multa de 1% do valor total das saídas dos 12 meses anteriores ao da lavratura do AIM. Além disso, a própria representante da Feição Fiscal, em parecer ao recurso de ofício, manifestou pelo não provimento do recurso de ofício. Portanto, não há o que prover, diante do disposto, conheço do recurso de ofício e nego o provimento, assim como voto, presidente. Eu cumprimento o Dr. Douglas pelo voto, muito claro aí na sua fundamentação. Há aqui um pedido de manifestação, né, por parte da representação fiscal. Eu já concedi e já está concluída e também está à disposição dos senhores. Eu concedo, então, a palavra ao Pedro Abraão para que apresente a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. A manifestação é rápida, porque nós entendemos que não é aplicável, nesse caso, o 85A. Mas, enfim, o que eu coloco aqui? Com todo o respeito ao voto do ilustre juiz relator, vejamos o que prescreve o artigo 85A da 6374. Então, tem o caput, né? E o importante aqui para a gente é o parágrafo 2º, que diz o seguinte: não se aplica o disposto nesse artigo nas hipóteses de dolo, fraude ou simulação. Item 1 do parágrafo 2º. Após o artigo, né? Ora, vejamos o que foi relatado pelo autor do feito, as folhas 8 e seguintes. Apuramos também casos de entradas de combustíveis sem documentação fiscal. Apuramos no demonstrativo 1 algumas notas fiscais escrituradas no livro de movimentação de combustíveis, indicando entradas em seus tanques, mas baseadas em documentos que não constam no banco de dados da Cefaz, e tampouco escrituradas nos respectivos livros de registro de entradas. Houve, portanto, a entrada de combustíveis sem documentação fiscal regular. No caso de saídas sem documentação fiscal, isso é importante que fique claro, ele deu saídas sem documentação fiscal, por se tratar de mercadoria tributada, mas com o imposto recolhido anteriormente pelos fornecedores substitutos tributários, deixamos de reclamar o ICMS sobre as saídas. Então, data máxima vênia do quanto exposto, fica claro que o caso se enquadra no item 1 do parágrafo 2º do 85A, motivo pelo qual não há falar sem aplicação do referido artigo. Somos, assim, pelo provimento do recurso de ofício e manutenção do AIM exordial, conforme lavrado inicialmente. Então, algumas considerações adicionais que eu gostaria de fazer.
A primeira delas é que, uma vez lançado o tributo via auto de infração, daí para frente, todo e qualquer comentário, vamos dizer assim, toda e qualquer manifestação do autor do feito é puramente opinativa, não é como se fosse, olha, o próprio autor está acabando está acabando com o auto de infração. Não, ele é opinativo, uma vez lançado o crédito tributário é indisponível, então daí para frente o processo vai correr direitinho, e não é porque ele eventualmente manifestou no sentido de que há a possibilidade de aplicação do 85A nesse caso, que isto enterra, vamos dizer assim, o auto de infração. Pelo contrário, isto é apenas opinativo. Segundo lugar, quando a gente analisa as infrações aqui, fica claro que, por exemplo, entrada de combustível sem documentação fiscal, não há como ele fazer esse tipo de coisa sem estar incluindo necessariamente numa fraude, numa simulação. Quando se fala em saída sem documentação fiscal, percebam, senhores, que a gente não está falando em falta de escrituração. Falta de escrituração, ele até vem, comenta, olha, teve um problema de sistema, não escriturou corretamente e tal, mas tudo bem, mas dar uma saída de mercadoria sem documentação fiscal, aí não tem como. Simplesmente, e combustível ainda, que é uma coisa que é bastante delicada para nós da Secretaria da Fazenda, está o caminhão lá na saída do estabelecimento acelerando lá para sair com combustível. Se ele saiu sem nota, que ele sabe que ele não pode sair sem nota, isto é absolutamente uma simulação, uma fraude. Então, para nós, fica muito bem claro nesse caso aqui que é caso de não aplicação da 85A, e quando o doutor Douglas traz, até com bastante propriedade, a questão de que ele fala que posteriormente foram trazidos, foram apresentados livros de movimentação de combustíveis e etc, 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 isso aí, para nós, é uma inclusão no item 3, que fala fornecimento incompleto de informações econômicos fiscais. Ok, isso ele trouxe, mas ele não elidiu o item 1, porque não tem como elidir o item 1. E aí, só para terminar, então, ainda que haja uma manifestação da representação fiscal em parecer de recurso de ofício pelo seu não provimento, aí nós entendemos que, nesse julgamento, eu faço as vezes da representação fiscal e eu estou pedindo, então, pelo não provimento, aliás, pelo provimento do recurso de ofício para que seja restaurada a acusação nos modos iniciais em que foi lavrado o auto de infração. Obrigado, senhor presidente. Agradeço e cumprimento o Pedro pelas suas considerações, sempre muito incisivo e assertivo aí nas suas manifestações. O processo está em discussão. Eu vou pedir licença ao doutor Douglas, mas eu vou acolher as considerações do doutor Pedro. Então, vou solicitar um voto de preferência, no sentido de provimento do recurso de ofício, pelas razões expostas pelo doutor Pedro. Maria Alice, eu peço, então, que você solicite para eu poder conceder e abrir para você redigir a sua preferência, por favor. Pronto, está solicitado. Tá, eu levo em consideração muito sempre o que o Pedro fala, eu acho relevante, assim, mas nesse caso eu peço VN aí para manter meu voto, também já informando que eu discordo da doutora Maria Alice, né, logicamente, mas nesse caso aqui eu vou manter o voto. A doutora Maria Alice já manifestou, né, que vai na linha da representação fiscal, mas eu adianto aqui que eu vou acompanhar o relator, porque em se tratando de dolo, fraude e simulação, tem que haver aqui não só a imputação, né, que me parece que não ficou clara aqui a imputação pelo fisco de dolo, fraude e simulação, mas também uma demonstração do ardil por parte do contribuinte, né? O raciocínio do Pedro, ele é muito lógico, né?
Mas, assim, precisa-se de algo mais quando você fala em dolo, fraude e simulação, né? E, então, eu vejo, assim, com muita clareza que houve a infração, né? Houve a infração e existe a penalidade do caput, do artigo 85A, para isso. Para que haja a agravante, né, que é a do dolo, fraude e simulação, me parece que, nesse caso, faltou algo mais, né? Eu acho que precisaria ter havido aqui elementos indiciários de que o contribuinte, além de ter praticado a infração, também estava imbuído de dolo, fraude e simulação. Não vejo isso nesse processo, né? Além do que, é claro que o Pedro também deixou muito claro, né, que ele que faz a posição aqui da representação fiscal, mas numa outra oportunidade citada pelo relator, que a própria representação pede a manutenção, o improvimento do recurso de ofício, na minha visão, reforça a ausência de dolo, fraude e simulação, né? Então, realmente, eu vou acompanhar o relator por conta dessas considerações aí, que eu concordo aí com o Dr. Douglas. Bom, parabenizo o Dr. Douglas pelo voto e também o Dr. Pedro pelas ponderações, mas nesse caso eu vou acompanhar o Dr. Douglas no seu voto, porque em que pese o fato de o Dr. Pedro ter colocado muito bem a questão de que na existência de fraude e simulação não caberia a aplicação pretendida, né, no recurso de ofício, eu acompanho o doutor Evaldo no sentido de que, nesse caso, eu não vejo como sequer ter tido a discussão a respeito do dolo e da simulação, quanto mais a prova, né? E eu acredito que, se fôssemos decidir nesse sentido, seria o caso, inclusive, de uma recapitulação da multa, já que a multa do item 1 foi capitulada com base no artigo 85, 4A, e nesse artigo não se fala em dolo, não se fala em simulação. Então, nesse caso, eu divirjo respeitosamente da doutora Maria Alice e acompanho o Dr. Douglas. Bom dia. Só aguardar. Bom dia. Bom dia, doutor Douglas. Bom dia, tudo bem? Doutor Rodrigo e doutor Douglas, quando puder dar início, eu coloco aqui para gravar, tá bom? Pode sim, por mim pode dar início. Pode? Por mim, pode dar início também. Só um momento. A audiência é referente ao processo da Johnson & Johnson do Brasil, Indústria e Comércio de Produtos para a Saúde Limitada. Está presente o relator do processo, que é o Dr. Rodrigo Monteiro. Dr. Douglas, o seu microfone está aberto, viu? Desculpa. Eu acho Desculpa. que é um assunto aqui que acho que é isso, do seu escritório. Isso, desculpa. Na verdade, eu estou com uma audiência no CAF aqui junto, marcado para agora, mas mas eu estou prestando atenção aqui em você. Desculpa. Mas assim, doutor Pedro, eu também, nos autos aí, tem a questão dessa questão do dolo, fraude ou simulação aí, né, que chama atenção, né, não dá para presumir. É claro que eu entendo que, do lado de vocês, da fiscalização, da fazenda, não estou querendo criar um conflito, não, mas já tem uma presunção, né, do setor e tudo mais, combustível, né, são diversas as fraudes, mas nesse caso aqui acho que faltou um pouquinho mesmo. É o que o doutor Oriovaldo comentou, que reforçou aí o doutor Rodrigo, e aí eu vou pedir vênia aí para manter o meu voto.
E vou fechar o microfone aqui, tá? Só um minuto. Pronto, já está registrado. Pois não, doutora Maria Alice, quer fazer alguma observação ou é realmente exatamente na linha da representação? Quer fazer algumas considerações? Acho que se ele deu entrada sem registrar e saída sem registrar, para mim já tá o suficiente para caracterizar o dolo. Ok, então, a doutora Maria Alice vai pelo provimento do recurso de ofício. Ok. Bom, diante de todas as manifestações já feitas, intervenções, eu estou encerrando os debates. Peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento, recurso de ofício conhecido integralmente, negado provimento por maioria de votos. Vencida a doutora Maria Alice no seu voto de preferência. Julgamento encerrado. Eu preciso aqui voltar no voto da... Eu fui para o encerramento da sessão, mas ainda faltava encerrar aquele voto, o primeiro julgamento nosso. Por um equívoco aqui, eu não cheguei a encerrar. Agora sim. Bom, com o julgamento, então, deste processo de relatoria do Dr. Douglas, declaro, então, encerrada a sessão de hoje da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Estou aqui encerrando a sessão no EPAT. Agradeço a produtividade, a intervenção de todos, a dedicação. Tenham todos um bom dia, uma boa semana e até a próxima sessão, terça-feira que vem. Obrigado a todos. Obrigado. Até a Um próxima. abraço, colegas. Até terça que vem. Boa Só semana. aguardo, então, é só para